paz do Senhor Jesus seja com todos, filhos. Uma boa noite. Que o Senhor seja com você, com sua família, com a Igreja Universal do Senhor e com a Igreja local também. Vamos já falar sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, em primeiro lugar, nesse momento de pastorais, de comunicações, eu quero agradecer a Deus pela vida daqueles que fazem parte dessa comunidade, a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Deus seja louvado através da sua vida sempre, filho e filha. Essas famílias bonitas, saudades, né? Vontade de dar um abraço gostoso. A gente não teve ainda oportunidade, nesses quase 3 meses de isolamento, de poder se encontrar e se abraçar, mas esse tempo vai chegar. Não se preocupe, Papai do Céu está preparando, está dando ainda mais desejo da gente estar junto. E você vai experimentar isso e eu também, tá bom? Então Deus te abençoe. Você que faz parte da igreja, você que está nos visitando também, você que ainda não é um membro dessa igreja, desse corpo, mas está de repente sempre vindo e participando dos cultos conosco, temos uma alegria muito grande em receber você também. Se sinta já parte desse corpo, tá bom assim? Que Deus abençoe você, sua família, a sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida emocional, sentimental, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Muito bom estar com você aqui. Quero lembrar também das nossas redes sociais, tá bom? Nós temos o nosso canal no YouTube, é importante que você esteja lá vendo, se inscrevendo, tá certo? Tocando lá no sino também, para que você possa receber todas as notificações, ou seja, tudo que nós estivermos postando no nosso canal do YouTube, você vai poder saber, tá bom assim? Então toca lá no sino, observa se você está inscrito, se não está inscrito, toca lá, se inscreve, para tudo que você puder participar conosco, você ter essa informação, saber como vai acontecer e vai ser uma grande bênção. Mas também no Instagram, vá lá, nos siga no Instagram, é importante, tá certo? Procura, você vai ver aí o endereço da igreja no Instagram, tá certo? Vai ver como fazer. Você quer ter ideia, quer ter informações de como entrar nas redes sociais? Entre em contato com o WhatsApp da igreja, vai aparecer para você aí. Olha aí o número do WhatsApp da igreja, você pode ligar e dizer, olha, eu quero informações, qual é o endereço do Instagram da igreja, do Facebook da igreja, e você vai ter isso tudo. Vamos ter o maior prazer de responder para você com tudo que é necessário, tá bom? Então, louvo a Deus por sua vida também, sendo um dos nossos seguidores nos canais das nossas mídias sociais. Que bom, tá joia? Queridos, quero também lembrar sobre os aniversariantes da semana, né? Tivemos alguns aniversariantes essa semana e fico muito feliz. Que Deus abençoe você, aniversariante, data natalícia, você é muito especial. Que Deus dê saúde para você, dê graça a cada dia, abençoe você de todas as formas. Aqueles que fizeram aniversário talvez de casamento, que Deus também abençoe a sua relação e dê muitos anos de vida para que você possa celebrar. E com certeza no próximo ano vamos celebrar de uma forma diferente, presencialmente, tá certo? Mas Deus abençoe cada um de vocês, filhos. Quero também trazer a informação a respeito das nossas contribuições para as cestas básicas da igreja. E quero dizer a você que atendeu o chamado mais uma vez esse mês. Olha, filhos, Deus tem sido muito bom. Nós temos entregue uma média de 35 cestas por mês. E sabe o que é que acontece em meio de tanta pandemia, de tanta dificuldade? Nós também temos alguns membros que estão em dificuldade e precisaram da cesta básica esse mês. E sabe o que é que Deus fez? Ele sabia exatamente que podia contar com você. Nós ampliamos e fizemos 40 cestas básicas esse mês. É assim que Deus faz, é um milagre, né? Então, em vez de 35, 40 cestas básicas, e já abençoamos os membros que estão precisando a partir desse mês, por causa de desemprego, por causa de qualquer que seja a situação que estão enfrentando, podemos abençoar. É algo maravilhoso poder fazer isso. 40 cestas básicas esse mês, mais do que os 2 meses anteriores, e em meio a toda a pandemia, em toda dificuldade, Deus nos abençoe e usou você para isso.
Aleluia! Glorifico a Deus por você. Então coloque esse compromisso, né? Quando a gente vai no mercado, a gente separa, leva algumas coisas já mais para a cesta, ou se você puder dar um fardo, você diz, entra lá no WhatsApp da igreja, vai aparecer de novo o número do WhatsApp da igreja, diga, eu quero contribuir, de que forma? Nós temos uma tabela mostrando tudo o que precisamos todos os meses e as quantidades, e você vai receber essa tabela e vai dizer, olha, eu posso doar isso, tá? E aí você deixa aqui, e a gente vai poder montar as cestas. Você tem sido uma bênção do Senhor. Louvo a Deus por isso, tá bom? Também agradecer por aqueles que têm ajudado, a Carla e o Leandro, têm ajudado também a fazer os lanches para as pessoas que estão em situação de rua nesse período. Louvo a Deus por vocês também. De todas as formas, a Igreja do Senhor tem abençoado pessoas, tá? E agradecer de todo o coração também aos crentes que tem contribuído de forma fiel e tem trazido a sua vida, não apenas a sua vida, mas os seus bens e abençoado a igreja. A igreja tem conseguido honrar os seus compromissos, a igreja tem conseguido fazer as cestas básicas, a igreja tem de uma forma maravilhosa caminhado na questão das contribuições. E eu louvo a Deus, e eu digo a você sempre, Deus dará em dobro tudo aquilo que você tem investido no reino, filho e filha. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu não me arrependo nunca de entregar minha contribuição, minha esposa, minha filha, porque eu sei que Deus nos abençoa. Deus direciona isso de uma forma maravilhosa para abençoar pessoas ao nosso redor. E Ele sempre nos honra. Às vezes a gente, olha, vamos entregar. Agora, Senhor, o Senhor sabe que a gente está precisando de alguma coisa a mais para pagar ali aquela situação. E Deus abençoa. É de forma sobrenatural. É de forma sobrenatural. Quem experimenta isso sabe o que eu estou dizendo, né? Então, louvo a Deus por você que tem honrado, você que tem contribuído e até contribuído com mais do que você contribuía antes. Louvo o Senhor. Louvo ao Senhor. Tá bom? Queridos, quero deixar bem claro também uma coisa. Tivemos nessa quinta-feira o primeiro evento do Conversa de Mulher e foi uma grande bênção. As mulheres se reuniram ali, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, né, do trabalho delas, foi lindo. Então, parabéns, mulheres, e já tem um novo marcado aí, né? Se eu não estou enganado, daqui a 15 dias já tem um novo Conversa de Mulher, com um novo tema, tá certo? Palestrantes diferentes, então que Deus as abençoe, mulheres, e parabéns pelo trabalho. E casais, já estamos quase na hora de fazer o nosso trabalho também. Homens, se preparem, tá certo? Então, louvo a Deus. Juventude já está bem integrada na EBD, mas também tem algumas coisas que a gente está sonhando para a juventude, tá bom? Então, vamos aproveitar esse tempo que não podemos estar presencialmente, mas de uma forma maravilhosa, nós estaremos juntos através das redes sociais. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dirija em todo o tempo e que nos dê um tempo agora maravilhoso também de reflexão e fazendo a ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor com você. Deus abençoe, um beijo no coração. Paz, filhos. Deus te abençoe, filha. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e onde
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Como estão? Debaixo dessa graça do Senhor Jesus, eu espero encontrá-los com saúde, espero encontrá-los com um coração aberto, com a mente preparada para o que Deus tem para nós nessa noite. Eu sei que já tivemos um dia maravilhoso, não é? Na presença do Senhor. Um domingo pela manhã maravilhoso, com uma reflexão também do coração de Deus para nós, o tempo de escola bíblica maravilhoso, e quero agora encerrar o nosso domingo, não é? Com uma reflexão nessa noite. E eu quero convidar você para que nós possamos falar sobre a questão que está como desafio para nós nessa noite. Confesso a vocês que é um desafio falar o que Deus colocou no coração para essa noite. E peço a Ele, agora em oração, misericórdia. Eu gostaria de convidar você para estar conosco em oração agora. Vamos clamar ao Senhor? Pai querido, estamos mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, agradecidos em primeiro lugar por tudo que já experimentamos no dia de hoje. Obrigado pelas palavras pela manhã que o Senhor dirigiu ao nosso coração, buscando orientar o Teu povo, a Tua igreja, e louvo ao Senhor por isso, por cada mensageiro que o Senhor tem inspirado, Pai. E eu coloco diante do Senhor agora cada desejo do nosso coração. Coloco diante do Senhor cada família representada nesta rede social agora, ou nestas redes sociais, Pai. Que o Senhor possa acompanhar cada jovem, cada criança, cada adulto, para que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente cativa ao Teu santo nome, para que nós possamos ter a certeza que tudo aquilo que vai ser ministrado, Pai, nessa noite, desde a canção que ouvimos e aqui ainda ouviremos, até a reflexão, tudo concorra, Senhor, para que tenhamos a percepção clara qual é a vontade do Senhor para nós. Eu quero te pedir, Pai querido, nesse momento, para o Senhor mais uma vez, ter misericórdia de mim, da minha pequenez, e eu te peço discernimento, te peço sabedoria, te peço autoridade que venha do Teu trono, para poder falar sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesses dias. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos começando um novo mês, né? O mês de junho. Hoje, primeiro domingo de junho, nós temos nossa ceia do Senhor. Após esse momento de reflexão, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Então, se porventura você não estava lembrado disso, dá tempo ainda, fala com alguém da família que possa pegar os elementos para você celebrar conosco, tá bom? Então, enquanto tem essa introdução, você tem tempo de preparar a sua ceia, tá certo? Para que nós possamos celebrar juntos, tá bom assim? Quero lembrar que nós temos uma palavra, que é a palavra-chave para estudo de todo ano. E a palavra-chave é intencionalidade. Intencionalidade. E essa palavra nós estamos trabalhando ela como um acrônimo, tá?
Então, cada uma das letras dessa palavra, nós desenvolvemos um subtema, tá certo? E durante um mês nós trabalhamos esse subtema. Então, nós começamos com a letra I da palavra intencionalidade e de integridade. E trabalhamos durante todo o mês de março e parte de abril, a palavra integridade. Tá? Logo depois, a letra N, e trabalhamos a palavra nutrir, nutrindo, nos alimentando, recebendo de Deus algo que nos fortaleça sempre, né? Então, nutrindo foi a segunda palavra. Terminamos no mês passado a letra T, e na letra T nós colocamos como subtema testemunhar. Tá? E trabalhamos todo o mês de maio testemunhar. E nesse momento nós estamos iniciando a primeira mensagem de uma série que irá até o final desse mês de junho com a letra E. E essa letra nós vamos desenvolver o tema edificar, tá certo? Edificar. E vocês vão entender em que sentido hoje nós vamos estar falando sobre edificar. E eu quero convidá-los a estarem atentos ao que nós vamos tratar, porque vamos caminhar bastante pela Bíblia, tá certo? Tem alguns textos, a maioria deles eu não vou colocar aqui na tela. Eu queria que você pudesse acompanhar na Bíblia. Nós vamos acompanhar aqui na Bíblia alguns textos. Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia perto, para que você pudesse também ler conosco, tá certo assim? Importante, de vez em quando a gente está exercitando também, não é? Lendo a Bíblia de uma forma convencional, tá certo? Então vamos fazer isso juntos? Queridos, o tema é edificar, e o título dessa reflexão é Edificando uma Igreja que Resplandece. Edificando uma Igreja que Resplandece. Certo, pastor, mas então, se o senhor está dizendo que temos que edificar uma igreja que resplandece, é porque podemos também edificar uma que não resplandece. Exatamente. Infelizmente, não são todas as igrejas, e aqui eu não estou falando de igreja local, tá? Eu estou falando de igreja universal. Pessoas. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Tem muitas igrejas, pessoas, organismos vivos, comunidades, né, que infelizmente não têm resplandecido. E o que eu peço a Deus, a misericórdia dele sobre nós, sabe? Sobre esta comunidade que nós fazemos parte, para que ele nos dê sabedoria, ele nos desafie a ser uma igreja que resplandece e não uma igreja apática, uma igreja que não emana a luz do Senhor. Isso seria um dos maiores pesadelos que nós poderíamos ter, filhos. Um dos maiores problemas, porque teríamos passado toda a nossa vida, teríamos investido todo o nosso tempo de uma forma que não nos daria o benefício, o grande benefício de, no final dos tempos, prestarmos conta e sermos vistos como homens, mulheres, como uma igreja que resplandeceu e terão o direito de desfrutar da Jerusalém Celestial, né? E seria uma grande tristeza. Então, precisamos resplandecer, precisamos ser uma igreja edificada de uma forma que toda a nossa vida reflita a luz que vem do Senhor. Esse é o grande desafio, filhos. Essa é a proposta de vida saudável, de igreja saudável, de comunidade saudável que Jesus tem para mim e para você, tá certo? E eu quero
primeiro trazer para você exatamente esse conceito de igreja, né? Nós temos sim o conceito de igreja local. Temos o conceito de igreja universal e igreja local. E o que vem a ser a igreja local? Né? O ajuntamento de pessoas restauradas, batizadas, que são discípulos de Jesus, que se reúnem em um local determinado e que buscam adorar ao Senhor. Essa é a igreja local, não é? Ela tem um ambiente onde os membros se juntam e celebram ao Senhor, prestam culto ao Senhor. E ali nós cantamos, nós compartilhamos a palavra, nós nos abraçamos. Hoje não está nem tão fácil, né, esse negócio de se abraçar por causa dessa pandemia, mas nós temos essa oportunidade quando estamos em tempos menos difíceis, como estamos vivendo agora. Nós nos congraçamos, né? Nós estamos em comunhão o tempo todo e a nossa reunião presencial é maravilhosa. Os ministérios se manifestam e abençoam a todos que ali estão. Tá? Então, essa é a igreja local. A igreja local que nós fazemos parte, ela é o momento de reunião é aqui no prédio da Rua General Vargas, número 86, no bairro do Engenho do Meio. Essa é a nossa igreja local. Não é? Então, nós nos reunimos regularmente, semanalmente e celebramos ao Senhor. Ali nós celebramos ao Senhor. Nós aprendemos, nós somos doutrinados segundo a palavra do Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja local. É um lugar de capacitação, um lugar de celebração, um lugar de reunião. Né? Mas nós temos a igreja universal do Senhor. Nós temos a igreja que é aquela que Jesus fundou. Jesus não fundou a igreja prédio. Jesus fundou a igreja comunidade de Deus. Né? Então, eu estava vendo aqui, a igreja, ela não é nenhum tipo de instituição ou objeto impessoal. Ela é um corpo constituído de componentes vivos, né? Como um organismo vivo. Tá? Então, a igreja, ela pode sentir medo. A igreja, você está lembrado ali naquele episódio de Ananias e Safira, quando Ananias e Safira escondem uma coisa que não precisava, era simplesmente se ele não queria doar, ele não queria contribuir, porque diz que ele vendeu uma propriedade e não quis entregar o valor daquela venda para que pudesse abençoar outras pessoas. E ele não era obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a contribuir. A palavra de Deus diz que você deve contribuir e quando fizer isso, faça de coração, faça com alegria. Se não for com alegria, se não for com a convicção que aquela contribuição é para abençoar pessoas, é para ajudar aqueles que necessitam, é para manter a casa de oração em funcionamento, o lugar, a igreja local em funcionamento, os ministérios sendo expandidos, os missionários sendo mantidos, os ministros sendo mantidos. Se você não tiver esse entendimento, não tiver alegria nisso, não adianta contribuir. Né? Aí é uma coisa entre você e Deus. Você tem que pedir a Deus que mostre a você, que dê a você alegria para isso. E aí Ananias e Safira, eles vendem a propriedade e ficam assim, olha, a gente dá um pedaço, a gente não dá o que é proposto dar, e entraram em acordo, marido e mulher, e foram entregar uma parte como se estivessem dando o que era justo dar. E isso trouxe a eles a serem confrontados por Pedro, e os dois perderam a vida ali. Houve uma justiça fatal ali do Senhor, e eles perderam a vida ali. E diz que a igreja, olha aí, a igreja, né? Ela ficou amedrontada, ela ficou com medo ali, porque se manifestou o poder de Deus de uma forma
é fatídica, não é? E diz que a igreja teve medo, a igreja, o corpo vivo, ela tem medo. A igreja, ela ora, diz que quando os discípulos, os apóstolos, estavam muitas vezes em prisões, eles estavam orando e a igreja estava orando. Olha, o organismo, né? A igreja fala, a igreja confronta, quando a gente vê lá em Mateus 18, né? Quando diz, olha, se você está vendo seu irmão no erro, vá lá, converse com ele. Tente abrir a mente dele para aquele problema, para que ele entenda, para que ele se arrependa e volte para os caminhos. A igreja fala, ou seja, é um organismo vivo. Essa é a igreja que Jesus fundou mesmo, tá? Hoje nós temos a igreja local, mas no início era reunido nas casas, tá? Ela sofria grandes perseguições e por isso não podia ter um lugar em paz para se reunir. Eram perseguidos, por isso se escondiam muitas vezes. Hoje nós temos liberdade, a nossa nação nos dá liberdade, glória a Deus, para que haja a reunião, a celebração dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Então nós temos essa condição, tá? Então igreja é isso, filhos. A igreja diz lá em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A igreja do Senhor, ela é tão querida, tão amada, tão especial, que Cristo morreu por ela. Eu e você somos igreja do Senhor. Ele deu a vida dele por nós, quando ainda éramos pecadores, está aqui em Romanos 5,8. Então, essa é a igreja que eu queria conversar com vocês e de que forma ela é edificada, filhos. De que forma ela é edificada, tá? Então, eu queria que você tivesse atento a isso nesse momento. A proposta dessa reflexão é que essa igreja do Senhor, o corpo de Cristo, e que se reúne na igreja local, mas ela é viva, ela precisa resplandecer. Ela precisa estar diante dos homens com uma luz que não é uma luz artificial. É uma luz que vem do coração de Deus. E eu quero, nesse momento, tratar com vocês sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. Desde que essa pandemia começou, não é? Ela se espalhou pela face da terra e eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus misericórdia por todos aqueles que estão na linha de frente, né? Todos eles que estão na linha de frente. Tenho orado pelos que têm a saúde mais debilitada. Eu sou um deles, minha esposa, minha filha, provavelmente vocês também podem ter comorbidades, estar mais frágeis a um vírus, mas eu tenho me preocupado e Deus, eu tenho colocado diante dele o que ele quer nos ensinar com tudo isso, filhos. O que é que está acontecendo? Tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho acontecendo e nesses dias eu estava ouvindo uma pessoa, um médico falando, e foi algo de Deus porque veio a corroborar, a contribuir de forma muito efetiva para que eu pudesse pedir a Deus mais misericórdia ainda e agradecer por Ele estar se revelando. E eu vou dizer a vocês o seguinte, filhos, eu vou confessar uma falha, eu vou confessar uma falha. Durante um bom tempo da minha vida, quando eu falava, quando eu estudava a Bíblia e via falar sobre início das dores, sobre final dos tempos, sobre a volta de Cristo, eu pensava que, olha, eu tenho que me preparar minha filha, preparar talvez meus netos, meus sobrinhos, porque as gerações deles vão enfrentar grandes dificuldades e eles precisam estar preparados para isso. E eu quero dizer a vocês que eu errei nesse pensamento, filhos. Eu errei. E
o que eu tenho deduzido é que as primeiras dores já começaram ainda na nossa geração. E não são nossos filhos e netos que vão ver o início das dores. Nós estamos vendo o início das dores. O que está acontecendo sobre a face da terra nunca aconteceu antes. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso não é uma revelação. Isso já está sendo observado por pessoas que talvez estivessem mais sensíveis do que eu durante esse tempo. Mas Deus me chamou a atenção agora. E eu preciso compartilhar isso com vocês para que vocês também comecem a perceber o que está acontecendo. Queridos, existe um mover em toda a terra. Existe algo maligno sobre a terra. Eu nunca, em 54 anos de existência, eu nunca vi uma malignidade no coração humano como eu estou vendo agora. Nós sempre identificamos o coração corrupto, a mente corrupta, o caráter deturpado de tantas pessoas, por que não dizer o nosso próprio caráter, muitas vezes deturpado, mas isso sempre foi em um ambiente mais restrito. A nossa visão sempre teve sempre teve um raio mais próximo de nós, um raio menor. E talvez não, certamente, nós, exatamente por essa percepção pequena, durante muitos anos, achamos que só aqui as coisas estavam dessa forma. Hoje, com o advento da tecnologia, nós podemos perceber que o mundo todo está sofrendo uma investida maligna e está se deteriorando de uma forma absurda e rápida. Não é só o coração dos homens e mulheres aqui no Brasil que estão completamente corrompidos. Eu não estou falando de corrupção simplesmente dinheiro, simplesmente aquela tríade que eu falei semana passada, né? Dinheiro, sexo e poder. Eu não estou falando só nisso. Eu estou falando da corrupção de um coração que se corrompe na sua essência, na sua espiritualidade, porque o espírito é a essência de tudo. Queridos, existe uma degradação espiritual sobre toda a terra. Hoje nós conseguimos enxergar isso de uma forma clara. E esse testemunho, essa palavra desse médico, essa semana, veio mostrar para mim que isso é uma realidade. Tem algo acontecendo e ele estava dizendo, olha, eu sou médico e eu nunca vi isso acontecer em toda a minha vida, em toda a minha experiência como médico. Eu nunca vi a classe médica, uma classe que era tão respeitada, tão cuidadosa, e hoje eu estou vendo amigos meus, colegas de profissão, colegas de vocação, completamente perdidos nos seus conceitos, nos valores, e fazendo coisas que eu nunca imaginei que eles pudessem fazer. E olha, filhos, se isso chegou na classe médica, nessas pessoas que sempre tinham como brio a vocação de cuidar de vidas humanas, da saúde do ser humano, imagine aqueles que estão na periferia dessa vocação, né? Aqueles que têm vocações que a gente já sabe que naturalmente são facilmente corrompidas nos seus valores. Então ele declarava isso nesse vídeo, olha, eu não sei como isso tem acontecido, e os meus colegas, as pessoas que estão responsáveis por toda essa
pela resolução ou pelo direcionamento dessa onda que estamos enfrentando de pandemia com o Covid-19, o coronavírus, como queiram chamar. Eu não sei como é que estão se comportando dessa forma. Tem algo errado, tem algo muito errado. E esse médico é um médico israelense. E no final do vídeo, o vídeo nos faz refletir, é um vídeo longo, nos faz refletir, mas eu ainda fiz uma pergunta no final desse vídeo, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. E eu disse, olha, realmente tem algo acontecendo no mundo todo, e ele chamando a atenção de todas as nações que tem alguma coisa errada, não pode, e Deus está querendo falar alguma coisa para nós, tem algo acontecendo. E eu percebia que ele não queria declarar publicamente, talvez que era algo espiritual, mas dá para sentir nos olhos dele que ele tem esse entendimento. E a minha pergunta final é verdade, mas até aquele estado, até aquela nação, que era uma nação que foi escolhida por Deus para ser a referência, para ser uma grande nação que fosse edificada no temor de Deus, até ela se cala e é envolvida nessa situação, nessa dimensão espiritual. Ela se cala também. Não são só as Américas, nem o continente asiático, não. Todas as nações estão caladas e estão experimentando um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio social, um desequilíbrio espiritual. Todas as nações estão enfrentando isso de uma vez só. Eu nunca vi um negócio desse acontecer, filhos. E eu acho que vocês também não. A maioria de vocês são da nossa geração. Talvez um ou outro seja mais antigo, mas certamente não enfrentaram algo assim. Tem algo muito sério acontecendo. E eu estava meditando e conversando com Deus a respeito de como Ele poderia me dizer o que fazer, como igreja, o que precisamos fazer. E Ele me dá o texto do livro de Isaías. Eu queria convidar vocês a abrirem o livro de Isaías. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Quero convidar a vocês a lerem o livro de Isaías, capítulo 60. Você abre a sua Bíblia. Se não tiver com a sua Bíblia convencional na mão, você liga ela ou acessa ela, tá bom? Isaías 60, eu quero ler os versos de 1 a 3. Diz assim o texto de Isaías, capítulo 60, de 1 a 3. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Aleluia, aleluia. Queridos, quando eu li esse texto, isso mexeu com o meu coração. E é por isso que a palavra edificar tem tudo a ver com isso. Edificar tem a ver com levantar, edificar tem a ver com construir, edificar tem a ver com sair do zero, sair do nada e construir algo. Edificar tem a ver com a igreja do Senhor, comigo e com você.
Edificar tem a ver com a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus. Comunidade daqueles que são chamados para fora. A eclesia, aqueles que são chamados para fora, para resolver os problemas, para discutir os problemas da cidade, não só do seu pequeno grupo, mas da cidade. Anunciar à cidade essa luz que chega, essa luz que deve refletir a partir do coração de Deus para o nosso coração. Queridos, essa questão de levantar, isso é muito forte, né? Quando ele diz assim, levante-se, logo no primeiro verso, essa palavra no original, esse levante-se é um imperativo fortíssimo, é mais ou menos equiparado, vocês estão lembrados ali de Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão, vocês estão lembrados? Diz que Agar, no momento que foi expulsa ali por Sara, do convívio da família, porque ela estava tirando a paz de Sara, porque Sara não podia ter filhos, e ela tinha um filho de Abraão, que foi o Ismael, não é? E a própria Sara entregou Agar para que Abraão pudesse dar continuidade à sua linhagem, não é? Porque Sara não podia ter filhos, e aí Abraão teve relações com Agar e teve Ismael. Então, a partir daí começou um problema entre Agar, que era serva de Sara, e Sara. E chegou uma hora que Sara chamou Abraão e disse, olha, resolve esse negócio, não dá para ficar com essa mulher mais aqui. Ela está tirando minha paz, ela está bagunçando comigo, porque eu não pude ter filhos, né? E diz que Abraão concordou e mandou Agar embora, deu um suprimento necessário e mandou que ela partisse no deserto. E ela saiu com a sua criança, com o seu filho, para o deserto, tá? E chegou um determinado momento que ela não tinha mais suprimento, não tinha mais água, e ela começou a ver sua criança chorando, desesperada, com sede, e ela disse que não aguentou aquele momento, e ela foi e colocou o filho debaixo de uma árvore, alguma coisa que estava ali, desse uma pequena sombra, e se afastou, foi sentar distante, porque ela não aguentava ver o filho chorar até morrer. E ela deixou e disse que ela se prostrou e ficou ali completamente sem forças, e disse que um anjo do Senhor, o próprio Senhor, aparece para Agar, né? E diz, Agar, eu vi o choro, eu vi seu desespero, eu vi o choro do menino, né? Eu sou o Deus que vê, tá? E eu te digo, Agar, levante-se e levante o menino, traga ele e dê água a ele. E diz que de forma sobrenatural Agar levantou o menino, se ergueu, levantou seu filho e imediatamente ela viu ali um lugar onde tinha água perto dela, estava próximo dela, e ela não tinha enxergado, mas quando Deus faz com que ela levante com autoridade, diz, levante, Agar, está na hora de você levantar a cabeça. Então, essa palavra aqui de Deus para nós, no livro de Isaías, ela tem esse mesmo imperativo, filhos. Ele diz aqui, levante e refulja, não é só levante. Refulgir é brilhar. Refugir é fazer algo diferente. Talvez estejamos apagados em muitas áreas da nossa vida cristã. Está na hora de brilhar, filhos. Precisamos fazer algo, precisamos nos movimentar. O que está acontecendo sobre a face da terra é um despertamento que Deus está exigindo da igreja dele, do corpo dele aqui na terra. Ele está sacudindo cada um de nós. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo e nós estejamos ainda de olhos fechados, estejamos ainda encostados com medo dentro das casas, sem coragem de levantar a cabeça. Eu não estou falando aqui de desrespeitar o isolamento social, o confinamento ou qualquer nome que seja, eu não estou falando disso. Nós temos que entender os limites
Existem decretos e nós estamos debaixo também da autoridade desses homens até que eles não mexam com aquilo que é mais precioso para nós, que é a vontade de Deus na nossa vida. Impedir que nós adoremos ao Senhor da forma que Ele exige que nós adoremos e que temos prazer de adorá-lo, até que isso, enquanto isso não é tocado, nós vamos entender que precisamos cumprir as leis, atender aquilo que nos é proposto. Mas aqui eu estou falando de uma forma diferente, queridos. Esse levante-se e refuja é aonde eu estiver. Ele está falando talvez para você que está sofrendo agora uma pressão psicológica, emocional, está enfrentando um momento de distúrbio, de ansiedade, está enfrentando uma depressão, está enfrentando um momento de desespero por causa dessa realidade que estamos enfrentando. E ele está dizendo, levante-se e refuja. A sua luz já chegou. A sua luz é Jesus. E Ele está diante de você, chamando você. Levante-se de onde você estiver, filho. Levante-se, filha. Você precisa tomar uma atitude, porque os dias estão terminando. Nós precisamos reagir. Tem algo acontecendo sobre essa terra e é necessário, é desafiador para nós, discípulos de Jesus, que nós nos posicionemos, que nós tenhamos uma atitude em relação à nossa intimidade com Deus, para saber exatamente qual o próximo passo que precisamos dar, queridos. Deus está nos desafiando, é isso que tem me incomodado. Eu tenho que intensificar o meu tempo com Deus. Eu tenho que intensificar a minha dependência de Deus. Eu tenho que intensificar o anunciar do Evangelho às pessoas que eu sei, que eu conheço e que não entregaram suas vidas ao Senhor ainda, ou pelo menos não ouviram dele de uma forma clara. Qual é a proposta do Evangelho? Porque não sou eu que vou forçar ninguém a converter-se. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Meu papel não é converter ninguém. Meu papel e seu papel é anunciar, é ser testemunhas. Olha o que falamos domingo passado. Olha o que está lá em Atos 1:8. Né? Ser-me-eis testemunhas. Testemunhas. Esse é o nosso papel. Se as pessoas vão ouvir o que vamos anunciar e entregarão suas vidas ao Senhor Jesus, isso só cabe a elas e ao Espírito de Deus. Se elas vão abrir o coração para o Espírito de Deus. Meu papel é anunciar. Então eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer refulgir essa luz do Senhor mais uma vez. Não pode continuar o povo de Deus inerte, filhos. Tem alguma coisa maligna tomando conta dessa terra. Queridos, em algum momento vamos aprofundar esse negócio. Mas existe há anos eu venho lendo sobre isso, eu venho pedindo a Deus sabedoria sobre isso, mas existe um movimento maligno sobre a face da terra chamado a nova ordem mundial. E isso é sério, isso é muito sério. E eles estão se preparando há décadas para esse momento. Queridos, o start já foi dado. E as coisas estão afunilando. A estrada está ficando estreita. E vamos precisar tomar atitudes imediatas como povo do Senhor. Essa nova ordem mundial vai trazer um balanço maligno no coração e na mente de muitos de nós. Aqueles que já têm se preparado, que já sabem o que estou falando, aqueles que já têm se munido da graça, do amor de Deus, do conhecimento de Deus para superar essa imposição maligna, sabem o quanto é difícil isso e sabem como nós, discípulos do Senhor Jesus, vamos enfrentar obstáculos, dificuldades absurdas, porque isso é bíblico. Se você creu no Evangelho até agora,
no evangelho simplesmente, tem gente que acredita e que vive somente o evangelho social. Tem gente que acredita e que vive somente o evangelho da comunhão. Tem gente que acredita e que vive somente o evangelho do ensino, da doutrina. Tem gente que vive e acredita, mas vive somente para o evangelho dos dons espirituais. Mas esquece que o evangelho também é um evangelho que anuncia as últimas coisas, filhos. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, 1 João, 2 João, todos eles falam dos últimos dias, filhos. Toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o livro de Isaías fala sobre isso. Jeremias fala sobre isso. Todos os profetas anunciaram que um dia isso aconteceria. E às vezes a gente se dedica ao evangelho em uma das suas vertentes, em uma dos seus braços. O evangelho social tem que ser vivido? Tem. O evangelho da comunhão tem que ser vivido? Tem. O evangelho dos dons do Espírito tem que ser vivido? Tem. O evangelho do ensino tem que ser vivenciado? Tem. Mas eu não posso abrir mão de forma alguma do evangelho que fala sobre os últimos dias. E eu não estou querendo ser dramático, filhos. Eu estou falando de uma era que já começou e que nós precisamos nos preparar. Pode ser que eu não experimente o parto, pode ser que outra geração experimente o parto, mas o início das dores eu já estou experimentando e você também. Se você não percebeu isso ainda, peça a Deus sabedoria e misericórdia, porque existe ainda insensibilidade espiritual no seu coração. E isso não pode continuar, filhos. Deus tem nos feito acordar de madrugada e eu sei que muitas outras pessoas estão sendo incomodadas como eu, no mundo todo. Você talvez que está me ouvindo aqui, tem sonhado, Deus tem falado com você, você tem aberto a Bíblia e Deus tem se revelado dia após dia, dizendo, filho, filha, você precisa se preparar, você precisa anunciar a outros que os dias estão sendo encurtados, que o tempo está diminuindo, que o dia da vingança do Senhor está chegando. Você talvez esteja experimentando a mesma coisa que eu. Ou será que você é um daqueles, como Elias, que disse, ó Senhor, só tenho eu que adoro ao Senhor e estou sendo perseguido, só eu adoro ao Senhor. E o Deus Eterno diz, ô Elias, você não sabe de nada, Elias. Elias, tem centenas de outros, como você, que me adoram, em espírito e verdade. Sobre toda a terra tem adoradores do Senhor. Entende? Queridos, nós precisamos erguer a cabeça e fazer com que a luz do Senhor raie, que ela possa raiar tremendamente do nosso coração e que sejam os nossos olhos, a nossa boca, as nossas atitudes verdadeiros ministros do Senhor para falar desse evangelho que fala dos últimos tempos. Queridos, nós precisamos viver a proposta de vida cristã. Vamos continuar experimentando a comunhão, experimentando os ministérios, experimentando os dons maravilhosos que o Senhor nos dá, pedindo a Ele que nos aprimore, que nos amadureça nos frutos do Espírito. Vamos fazer isso tudo. Não vamos nos desesperar. Ao contrário, vamos nos preparar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos, sublimes como a pomba, mas atentos, astutos como a serpente.
percebendo o que está ao seu redor, para que possa tomar uma atitude e escapar do dia mau. Vocês entendem? Deus está nos desafiando a isso, filhos. Olha, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz. Em dois sentidos, a sua luz, Jesus está à porta. O juiz está à porta, chegou a sua luz. Da mesma forma, a luz que ele mesmo já colocou dentro de nós, através do seu Espírito, chegou, é hora dela brilhar de novo. Falamos sobre isso há 2 domingos. Não se pode colocar a luz debaixo do alqueire. Não se pode colocar uma vela debaixo da cama, senão ela não serve ao seu propósito. A luz da vela, da candeia, ela existe, ela foi acionada, ela foi acesa para que possa iluminar. Nós não podemos permanecer da forma que estamos. Precisamos iluminar essa terra. Sabe qual é a figura aqui, filhos? Eu dizia isso no nosso grupo de pastoreio e pastores, compartilhava isso com eles. A figura aqui é de um farol. A figura é de um farol. Você sabe que aqueles que navegam e enfrentam verdadeiras tempestades, existem duas coisas que brotam no coração deles, quando eles estão no meio de uma tempestade, sem saber exatamente para onde ir, em que direção ir, quando eles avistam a luz de um farol lá longe. 2 coisas acontecem. A primeira, nós temos uma linha para seguir em segurança. Ali está o farol, vamos seguir aqui. Ali tem segurança para aportar, vamos nessa direção. E a segunda coisa que acontece é a esperança que chega no coração. Esperança de salvar a vida. Você entende, querido e querida? Esse momento aqui levante-se, refuja, glorifique ao Senhor. Você quer salvar a sua vida? Você quer salvar a sua vida, a sua alma? Seja completamente dependente de Deus. Porque aquele que quer salvar por obras, esse vai perder. Mas quando é dependência de Deus, quando está no centro da vontade dele, você tem garantida a vida eterna. Aquele que confessa o Senhor como seu Salvador, aquele que permite que ele seja não só o Salvador, mas o Senhor, o Kyrios, e caminha segundo a vontade desse Senhor, esse ganha a vida. Ainda que ele seja tolhido dela, ainda que tirem ela dessa terra, ainda que você seja ferido na batalha que está por vir e que perca a sua vida nessa terra, você ganhou a vida com o Senhor, a vida eterna com o Senhor. É nisso que nós cremos, é esse evangelho que nós pregamos. É isso. Isso é, levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Aleluia! Você entende isso? O Senhor tem cuidado de nós, mas o Senhor tem nos chamado a sair da inércia e tomar uma atitude que mude radicalmente esse ambiente maligno que estamos vivenciando. Levante do seu sofá, levante da sua cama e transforme a sua vida num depósito maravilhoso do amor de Deus e da coragem que Ele derrama sobre você. Tem que sair da inércia, filho e filha. Nós temos que viver o evangelho que transforma, em primeiro lugar, a nossa vida. Precisamos dedicar tempo da leitura da palavra de Deus, tempo de oração, tempo de louvar ao Senhor, engrandecer o Senhor, não de forma superficial, mas de forma sincera, em espírito e em verdade, como diz lá em João 4. É isso que somos desafiados a fazer, filhos. E quando temos esse entendimento, queridos, do que é levantar e resplandecer a sua luz, aí o texto diz aqui no verso 2, porque olhe ao seu redor, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você
raia o Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, queridos? Que esse clima que estamos falando aqui, essa dimensão maligna que estamos sentindo, esse peso espiritual que estamos sentindo sobre toda a terra, essas trevas, essa escuridão, ela pode ser rompida quando os filhos do Senhor começarem a brilhar. Porque onde tem a luz do Senhor, as trevas são dissipadas. Amém? É isso que acontece. Nós somos desafiados a brilhar e dissipar essas trevas. E como é que eu dissipo? Eu tendo uma vida íntima com Deus. Eu entendendo o sentido da ceia do Senhor. Até que Ele venha. Olha a proposta de Jesus para nós. Vocês vão, todas as vezes que comerem, que beberem, precisam fazer isso em minha memória. E vocês farão isso até que eu volte. O sentido de celebrar o Senhor é aquele que nos deu a possibilidade de vida eterna. Aquele que nos deu a possibilidade de, confessando Ele como nosso Salvador, nosso Senhor, Ele garante para nós vida eterna. O sentido da ceia do Senhor é todas as vezes que comemos e bebermos deste pão e deste vinho, deste suco, nós rememoramos as promessas do Senhor até que Ele volte. E o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. É isso que eu tenho sentido e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Em nome de Jesus, tome uma atitude de mudança radical de vida, jovem. Aproveite o seu tempo. Esteja no centro da vontade do Senhor, filho e filha. Aproveite o seu tempo. Eu sei que talvez você esteja pensando em desfrutar agora do seu casamento, novo casamento, a desfrutar da sua casa, do seu concurso público que você tanto sonhou. Você pode desfrutar disso tudo, filho, porque a promessa dele é uma bênção para a sua vida. Mas você não pode abrir mão dos valores do reino. Você não pode abrir mão. Achegue-se ao Senhor e Ele se achegará a vós. Homem, mulher, pai, mãe, filho e filha, se acheguem ao Senhor. Procurem viver no centro da vontade dEle. E eu sei que Ele vai falar de forma maravilhosa a todos vocês. E vai ajudá-los a enfrentar todas essas situações de dificuldade, todos esses obstáculos que estamos por ter que ultrapassar, todas as dores do parto. O Senhor é conosco e nos dará direção, nos fará homens e mulheres que suportarão as lutas e não abrirão mão do nome que é sobre todo nome em suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, em alguns momentos, voltar a falar sobre isso, porque isso é um tema muito vasto e exige que nós estejamos prontos, filhos, para ouvir dele. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar nesse entendimento agora, filho e filha, nesse entendimento de que a vida de Jesus entregue na cruz por mim e por você, ela tinha um propósito. E o propósito é que nós nos tornássemos seus seguidores, seus discípulos, e pudéssemos anunciar esse amor maravilhoso e ajudar outras pessoas a também terem a oportunidade de estar com o Senhor na Jerusalém Celestial. Desfrutar nessa terra a graça dele e as bênçãos, mas acima de tudo, ter a condição de receber a promessa de vida eterna. Esse é o nosso papel. E se você entende isso, se você tem Jesus como seu Salvador e seu Senhor, eu quero te convidar agora a participar desse momento de ceia do Senhor, esse momento de rememoração. Eu queria te convidar a ir até os elementos que você deve ter arrumado aí e você colocá-los próximo a você, enquanto você procura. Eu vou te dar esse tempo para que nós possamos
caminhar juntos na adoração através da ceia do Senhor. Já pegou os 2 elementos? Também eu vou pegar aqui os meus 2 elementos para que possa estar ceando com você. Queridos, aqui nós temos 2 elementos. O pão, que não se transforma no corpo do Senhor, também não contém a substância do corpo do Senhor. Ele é pão, ele continua sendo pão, ele continua sendo trigo, mas ele é um símbolo do corpo de Cristo sacrificado na cruz por mim e por você. E aqui nós temos o suco de uva, ou qualquer outro suco que você tenha, que não contém a substância do sangue de Cristo, também não se transforma no sangue de Cristo, nós não cremos nisso, nem na consubstanciação, nem na transubstanciação. Ele continua sendo suco de uva, ele continua sendo o suco que você está tomando aí, da fruta que você estiver tomando, ele continua sendo a água, talvez você esteja tomando água porque não pode tomar um suco. Você vai ter isso como um símbolo, esse líquido que está em suas mãos, como um símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. E eu quero convidar, se você tiver com a sua família, para que você possa fazer a distribuição desses 2 elementos agora, tá bom? Ou pai, ou mãe, ou se um dos filhos quiser fazer a distribuição, pode fazer também. A distribuição do primeiro elemento, do pão, e também do suco. Quero convidar vocês a fazerem isso. Já fizeram? Todos já pegaram os 2 elementos? Então, eu gostaria agora de ler um texto da Palavra de Deus que fala exatamente desse momento da ceia do Senhor. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Vamos orar ao Senhor? Pai querido, colocamos mais uma vez o nosso coração diante do Senhor, agradecidos por esse momento de rememoração do teu sacrifício na cruz por cada um de nós. Por amor o Senhor fez isso e celebramos o Senhor assim. Obrigado, Pai querido, porque através desse sacrifício foi restaurado o relacionamento original de Deus Pai e as suas criaturas. E a tua palavra nos garante que nós não somos mais servos, mas somos chamados filhos do Senhor. E exatamente por essa filiação, Senhor, nós queremos celebrar e nós queremos glorificar o teu nome e dizer o quanto o amamos. Que o Senhor possa encontrar em nós homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade. Dá-nos momentos preciosos na tua presença, uma profunda consciência do que é ser discípulo do Senhor e da importância desse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, comamos e bebamos dele todos. Amém? Aleluia! Que coisa boa poder compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração e também ceiar com você e também glorificar o Senhor
por esse momento de ceia. Querido e querida, que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu. E que esse tempo de reflexão seja um tempo de mudança, seja um tempo onde nossas atitudes estarão convergindo para o céu. Que todos os nossos pensamentos, decisões, nossas escolhas, nossas palavras agradem primeiro o coração de Deus. Que sejamos desafiados a fazer com que o Evangelho do Senhor, essa luz que brilha e que transforma pessoas, que transformou a mim e a você, possa alcançar muitos outros através da minha boca, através da sua boca, através da nossa atitude diária. Patrão, você que tem pessoas que são empregados seus, empregador, em nome de Jesus, seja um exemplo e fale do amor de Jesus no seu trabalho. Você que é empregado, que está num trabalho, seja você um discípulo, uma testemunha do Senhor Jesus aos seus empregadores, aos seus colegas que trabalham com você. Você que está na faculdade, que os seus colegas de faculdade vejam em você a luz que refugie e mostrem claramente a você que eles são abençoados pela tua vida e que eles observam você. Cuidado, se policie, peça a Deus sabedoria e falem do amor de Deus através da vida de vocês e de palavras. Transformem, ajudem a que pessoas sejam transformadas para que o Espírito Santo toque o coração de cada um deles. Pai e mãe, amem os seus filhos dentro das suas casas, respeitem seus filhos, honrem seus filhos. Esposa, respeite o seu esposo, ame seu esposo, ore por ele. Ame esse homem que Deus colocou na sua vida, que você pediu. Homem, honre essa mulher. Repreenda toda e qualquer atitude que venha a tornar a sua esposa infeliz. Que ela possa ter alegria em ter você como esposo. Aonde quer que ela chegue, ela possa falar de forma maravilhosa: olha, meu esposo é uma bênção, ele é um discípulo de Jesus. Faça isso e você vai ter uma família segundo o coração de Deus. Uma família onde ali é o palco do aprender. Estão lembrados da canção? Ali é o primeiro palco do aprender, é dentro de casa. Ali nós aprendemos a ser pastores, a ser líderes, a ser liderados, a ser ministros, a ser testemunha. Dentro de casa a gente aprende isso tudo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa debaixo da graça do Senhor Jesus. E que Ele possa derramar sobre vocês toda sorte de bênçãos. E que Ele dê a todos nós sabedoria para discernir tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E intercedermos e agirmos para dissipar as trevas que estão sobre a terra. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Paz, filhos. A graça e a paz, amados irmãos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus nos deu a certeza de um amanhã melhor e de uma vida eterna separada para cada um de nós. Por isso, louvemos ao Senhor.
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta,